nasci e fui criada no Rio de Janeiro, né? Pai rigoroso, lendo muito, porque ele fazia questão que nós lêssemos muito, e cobrada, né? Cobrada como toda aluna cujos pais são exigentes. Por outro lado, também gostava de uma praia, gostava de esporte, gostava da natureza. Sempre fui muito ligada à natureza. Isso aí foi um campo longo. Meu pai, normalmente, ele viajava muito porque ele era professor da Faculdade de Medicina e constantemente ele ia a congressos. E com isso eu também estava sempre junto. Viajávamos para o exterior, daí o meu contato com línguas e tudo, e sendo assim obrigada, não digo obrigada, mas incentivada ao estudo, eu sempre me interessei e gostei muito de literatura. Gostava ainda e gosto muito de literatura. Quer dizer, hoje trabalho com ela. Mas foi um caminho longo. O desse caminho já foi depois de casada e morando em Goiânia. Quando meu marido foi a Boston passar 3 meses a convite, e eu aproveitava o tempo que ele estava no hospital e ia para a biblioteca pesquisar, ler. E por coincidência, antes de ir, uma professora que eu tive no Instituto de Artes, até ela foi minha professora também no Rio de Janeiro, da cadeira de prosódia, Maria Luísa Prioli, ela me achava uma boa aluna e me incentivou ao estudo da prosódia. Quando eu perguntei a Maria Luísa sobre o livro que eu teria para pesquisar sobre o assunto, ela me disse que infelizmente não havia obra publicada ainda e que justamente as universidades lutavam muito com a falta de material para o estudo da prosódia e que ela dava aquilo como uma livre atiradora, né? Uma pessoa que se dedicava e que tinha um conhecimento profundo da parte teórica da música. E com isso ela me levou a me interessar. E daí eu lá em Boston aproveitei para pesquisar sobre esse assunto, sobre a forma de fazer letras para músicas e músicas para letras. E meu primeiro livro foi um livro didático, foi esse que surgiu lá, Prosódia, suas conotações histórico-didáticas. É um livro didático e que me foi pedido, a princípio, por escolas do Rio Grande do Sul. Várias escolas lá usaram esse livro. Hoje eu não tenho mais, tem só esse de relíquia. Porque também ele foi, naquela época eu não sabia nem como lidar com gráfica e o que exigir de uma gráfica, e esse livro não foi bem feito. Tanto é que ele não foi costurado e as páginas começaram a soltar. Então eu realmente não tive nem interesse em divulgar mais, e só tenho esse. Eu lembro que eu encomendei 500, dei muitos por ocasião do lançamento e também muitas escolas me pediram, eu também mandei. Foi um livro de uma pessoa que queria ser útil de alguma forma a esse campo e ele foi editado em 1978. Aqui eu tive contato naquela época, que me falou sobre o livro, foi a professora Maria Ludovico, que até adotou uns tempos, ela me pediu o livro e tudo, e adotava, e ela gostou, porque aqui, como não havia lugar de fazer pesquisa, eu tive que fazer pesquisa em outra língua. Resultado, muita coisa foi difícil de adaptar para o português, porque o inglês, a prosódia em língua inglesa é bem diferente, né, do português. Então, foi um livro também feito com muito esforço, mas eu acho que ele ainda não atende bem, como depois não surgiu nenhum ainda, então não existe nada com relação a isso. Não existindo nada, logicamente, alguma utilidade ele teve, né? Tanto é que me pediram escolas.
Depois surgiu esse Vozes no Tempo, em que eu ainda estava muito ligada à música, a palavra, trabalhando a palavra junto à música. E os poemas são poemas assim muito ligados à família. Esse foi um livro feito para a minha família, falando sobre os pais, sobre irmãos, foi um livro dedicado à família. Também não parei não só dei esse livro a pessoas muito chegadas, porque é um livro cujo valor literário eu ainda me questiono, porque foi um primeiro livro de poesia mesmo. Estava muito a palavra subordinada à música. Eu estava ouvindo muita música ainda quando eu escrevi esse livro. Bom, aí conversando com Miguel Jorge, que sempre me auxiliou muito na minha carreira, ele me disse e me aconselhou que eu continuasse a escrever muito, mas que eu procurasse me desligar um pouquinho dos sons e trabalhar com palavra, mais com a palavra propriamente dita. O que foi de uma dificuldade tremenda, foi muito difícil para mim conseguir isso, né? Porque o som e a palavra estão tão ligados que para quem está trabalhando com música, para quem trabalha com música, como na época eu trabalhava, eu estava estudando muito naquela época, com isso eu estava limitada realmente, os sons me limitavam. Mas aí veio o terceiro, Encontros em Cantos. Nesse Encontros em Cantos, já a temática foi diferente. Nessa época eu estava ingressando no Clube Sorotimista e muito envolvida com a temática da mulher, com as restrições e as dificuldades que a mulher atravessava para qualquer campo que ela desejasse ingressar. E com isso, esses Encontros em Cantos foi dedicado à mulher. E aí eu já estou bem mais afastada da música. A palavra aí se tornou forte mesmo, bem mais forte. E esse livro eu considero ele foi premiado, ganhou menção honrosa na Bolsa de Hugo de Carvalho Ramos, no concurso, e na José Décio Filho. Bom, depois desse veio Revertério, que já é um livro bem mais duro, cada vez mais distante da música. Esse já se distanciou mais, Revertério. A temática dele, ele trata muito da mitologia, foi uma época que eu estava muito envolvida com mitologia, lendo sobre mitologia, então é como se, influenciada também por um filme de Federico Fellini, E la nave va. Então aqui esse livro é como se fosse uma arca levando um grupo de artistas e com um destino que seria da mitologia com a vinda de Cristo. Então trata de uma temática realmente mitológica e antecedendo a chegada do cristianismo. E o último, que é Momentos Plurais, que como tudo retorna, como tudo volta, aqui eu vi que eu não conseguiria viver sem música, que realmente não era o caminho. Não era o caminho que eu estava buscando. E nesse Momentos Plurais, parece que tudo nele é música, ele trata muito de música. E eu voltei às origens e não me arrependo. Tentei separar, foi uma tentativa muito grande de me afastar da música, mas não dei conta, não consegui, não dei conta, como diz o goiano, né? Não consegui, e aqui eu voltei. E acho que estou cada vez mais apaixonada pela música, eu voltei. Agora influenciada por duas grandes amigas a quem eu devo muito, que são as Irmãs Barra, muito queridas de nós todos goianos, estou até me atrevendo a cantar. E muito feliz. E aqui eu quero citar também, eu preciso e devo e tenho obrigação de citar pessoas que me ajudaram muito no ramo da música. Além de toda a equipe do Instituto de Artes, eu tive duas grandes professoras,
que foi Belkis Spencer Carneiro de Mendonça e Wanda Amorim. Wanda Fleury Amorim, a quem eu devo muito, que me ajudaram muito, que fizeram com que eu visse que eu tenho algum valor, que eu poderia fazer alguma coisa, né? E na parte literária, Nelly Alves de Almeida, que é uma grande figura aqui de Goiás, a quem eu devo muito também, Darcy França Denófrio, Miguel Jorge, enfim, pessoas que estão aí servindo de exemplo para nós no dia a dia da arte de escrever. Eu acho que já houve outros depoimentos sobre outras atividades de Lígia de Moura Haas. Eu vou falar sobre a Lígia poetisa. Lígia produziu 4 livros de poesia e eu acho, de meu ponto de vista crítico, que ela atingiu o seu momento melhor na sua última obra, Momentos Plurais. E é interessante notar que a Lígia é musicista, é uma pianista e ela usa a linguagem musical em favor da literatura. Mas houve um tempo em que a Lígia, a linguagem da Lígia prestava vassalagem à poesia, à música. Ela usava uma linguagem musical, mas ela ficava absolutamente presa à própria música. E ela alcança um momento em que sabe tirar proveito da linguagem musical para a poesia. E isso ela alcançou de modo absoluto em Momentos Plurais. Até sendo meio radical, nós podemos dizer que a Lígia, na obra da Lígia, aparecem 2 momentos. Um momento de uma poesia ingênua e um momento de uma poesia elaborada. Esse momento da poesia elaborada vai aparecer exatamente, ou pelo menos com grande insistência, em Momentos Plurais. Termos específicos da música, como o andamento e outros relacionados a essa arte, vão aparecer em metáforas muito bem realizadas nessa obra. E creio que uma outra coisa a registrar na obra da Lígia é que ela conseguiu associar, nessa sua última obra pelo menos, associar a linguagem musical à teoria de Jung e escrever sobre o processo de crescimento psicológico da mulher. Então, atravessa de ponta a ponta este seu livro, uma história do crescimento psicológico da mulher. E ela faz isso de uma forma muito bem realizada. Então, sobretudo por esse seu último projeto literário, sobre esse seu último livro, né, Não Depreciando os Demais, há uma absoluta indecisão, talvez no primeiro, mas o seu crescimento é progressivo, como de todo poeta, de todo escritor. E por esta sua última obra, ela merece o nosso respeito e ela pode ser considerada uma pessoa que alcançou a sua maturidade poética. Bem, com muita alegria, muito orgulho, me sinto muito feliz de ter sido indicada para dizer alguma coisa sobre Lígia Haas. Lígia, eu a conheci antes como musicista. Ela é formada em piano pela Universidade Federal de Goiás, fez vários cursos de aperfeiçoamento e extensão dentro do curso de piano. Depois me tornei amiga da família. Fui professora da filha dela, Mônica, que formou-se em canto comigo, formada em piano também. E Lígia é uma pessoa, dessas pessoas que nos envolve, nos encanta pela educação, pela gentileza,
esmerada educação que Lígia recebeu de seus pais no Rio de Janeiro e em vários outros países por onde eles estiveram. Lígia fala várias línguas. Lígia teve uma escola de música. Lígia é aquela pessoa séria em tudo que faz, disciplinada. Tudo que ela faz com garra, com vontade e na certeza de estar crescendo, de desenvolver aqueles talentos, famosos talentos que a gente recebeu e que a gente precisa desenvolver. Lígia, mais tarde, resolveu fazer canto. Como escritora, ela trabalhou com prosódia, ela trabalhou com as palavras. Agora, por que não desenvolver também os seus conhecimentos dentro do canto, do som, e que ligado à palavra fariam dela uma compositora? Pois bem, Lígia está compondo coisas bastante interessantes. São pequenas peças, mas peças onde a gente percebe, eu que sou cantora, professora de canto, que não há uma importância maior para a música ou para a palavra. Ela sabe usar das duas formas da arte, da palavra e do som, para se expressar melhor. Então Lígia está compondo músicas que às vezes eu sinto um Jobim, fazendo da palavra uma forma de expressão que atinge completamente. Porque às vezes o escritor ouve uma música, ele se detém na palavra. A palavra é o importante para ele. Eu acho que isso não deveria acontecer. Seria muito importante que a palavra fosse muito bem feita, que ela transmitisse toda a sensibilidade, todo o sentimento, mas que o som também tivesse a mesma importância, pois Lígia está fazendo isso. Está fazendo com simplicidade, que aliás é uma característica dela. Simplicidade, um refinamento, um bom humor. É uma coisa muito própria dela e da família dela. Aliás, ela tem ao lado o Dr. Luiz Rassi, que é o marido, né? O esposo, o companheiro de todas as horas, que, como alguém já o disse, os dois formam um casal doce. É verdade. Ninguém mais certo do que quem disse isso. É uma característica dos dois. Então eu acho que falar da Lígia é falar de tudo que é bom, de uma pessoa dotada que usa os seus dons para... Lígia é soroptimista, é rotariana, e essas pessoas têm na mente trabalhar pelos outros. Lígia está sempre procurando beneficiar. Jamais eu ouvi alguma palavra dos lábios da Lígia que fossem para menosprezar alguém ou apontar uma falha. Lígia está sempre elogiando, Lígia está sempre dizendo que as pessoas são maravilhosas. E, na verdade, ela o é. Lígia, eu, para terminar, tenho que dizer que feliz de quem pode estar ao lado dela, como eu estou dando minhas aulas de canto.
Feliz é quem pode estar ao lado dela vendo-a sorrir o tempo todo. E só trazendo otimismo, alegria, felicidade para todos. Que ela continue assim. E nós vamos ser sempre mais felizes. Vida. Vida dividida em prol de outras vidas. Dúvidas devidas, vidas não vividas. Vidas indevidas, débitos em vida. Vindas e outras idas. Dívidas retidas, tempo de partir. E ora eu revivo a vida repartida e hoje bem vivida, refletindo amor. Vida dividida em prol de outras vidas, dúvidas devidas, vidas não vividas, vidas indevidas, débitos em vida, vindas e outras idas, dívidas retidas, tempo de partir. E ora eu revivo a vida repartida e hoje bem vivida, refletindo o amor. Vida dividida em prol de outras vidas, dúvidas devidas, vidas não vividas, vidas indevidas, débitos em vida, vindas e outras idas, dívidas retidas, tempo de partir. E ora eu revivo a vida repartida e hoje bem vivida, refletindo o amor.